Donald Trump demitiu 10 mil funcionários públicos logo na primeira semana de seu governo. Milei, na Argentina, cortou ministérios inteiros. E o Brasil criou mais de 200 mil cargos públicos. O Brasil fechou 2025 com uma dívida bruta de 78,7% do PIB. São 10 trilhões de reais, o maior nível de endividamento da nossa história. Mas enquanto o Brasil afunda cada vez mais, outros países estão fazendo exatamente o oposto. E está funcionando. Vamos falar de Javier Milei, da Argentina. Quando ele assumiu em dezembro de 2023, a Argentina estava à beira do colapso total. Este é o último mal trago para começar a reconstrução da Argentina. Inflação de 211% ao ano, reservas internacionais negativadas, pobreza acima de 50%. Olha isso, pobreza acima de 50%. Todo mundo apostando que ele ia fracassar. O que o Milei fez? Cortou 30% dos gastos públicos logo no primeiro ano. Eliminou 12 dos 18 ministérios, demitiu milhares de funcionários públicos, cortou subsídios, acabou com obras faraônicas. Sabe o resultado disso? Em um ano, a inflação caiu para 2,7% ao mês. O déficit fiscal virou superávit, a economia voltou a crescer, a pobreza começou a cair em todo o país. A Argentina estava numa dívida de 90% do PIB e hoje está em 78% e caindo. Nós estamos em 78% e subindo. Eles estão saindo do buraco e nós estamos afundando, cavando cada vez mais rápido. Agora vamos falar de Donald Trump. Na primeira semana do seu segundo mandato, ele demitiu mais de 10 mil funcionários federais. We will be strong and we will win like never before, and our golden age has just begun. Cortou programas ineficientes, reduziu a regulação e sufocamento das empresas, congelou contratações públicas e deixou claro, o governo americano vai enxugar e não inchar. E qual a diferença? Lá eles entenderam uma coisa simples. Cada funcionário público a mais é dinheiro do contribuinte a menos. Cada programa ineficiente é recurso desperdiçado. Cada regulação desnecessária é uma empresa que não vai crescer. E aqui no Brasil estamos fazendo exatamente o contrário. O Brasil hoje tem 13 milhões de servidores públicos. A China, com uma população 7 vezes maior que a nossa, tem 9 milhões. A gente tem 13, eles têm 9. Mas não para por aí. Em 2024, o governo federal criou mais de 200 mil cargos públicos. Isso mesmo. No meio de uma crise fiscal histórica, com uma dívida explodindo, nós aumentamos a máquina pública do país. E tem mais. O Bolsa Família foi expandido e hoje atende 21 milhões de famílias. Benefício para idosos também foi expandido, cresce mais de 10% ao ano sem controle adequado. Enquanto Milei cortou subsídios para focar no essencial, o Brasil está criando novos programas sem parar. Enquanto Trump está enxugando a máquina federal, porque é empresário, entende que tem que cortar custo, o Brasil está o quê? Contratando cada vez mais. Enquanto eles estão consertando, a gente está quebrando e destruindo aqui. Outra coisa, na Argentina o Milei está reduzindo impostos adoidado, Trump cortando taxações corporativas e o Brasil criando novos impostos. Todo mês novo imposto. Resultado é matemático. Em 2023 foram 1,1 milhões de empresas fechadas no Brasil. Mais de 3 mil empresas por dia. Cada uma levando emprego junto, sonhos, famílias inteiras. O fato é que o empresário do Brasil ele olha para fora e vê países facilitando o negócio. Olha para dentro e vê 80 impostos diferentes, burocracia infinita, insegurança jurídica. E a diferença entre nós e esses países que estão se recuperando não tem a ver com sorte. Não é tamanho da economia, é uma escolha política. Milei escolheu enfrentar os privilégios, cortou na própria carne, reduziu o próprio salário, acabou com mordomias e explicou para a população, vai doer no curto prazo, mas esse é o único caminho para a gente poder sair dessa merda que o país se encontra. Trump escolheu eficiência, American First. Não é só um slogan, é cortar gordura, é botar o setor privado para crescer, é governo fazendo menos e deixando o povo fazer mais. E o Brasil sempre escolhe o caminho oposto. Escolheu aumentar gastos, inchar a máquina pública, criar mais dependência, mais taxação. E você está vendo isso com uma solidariedade, responsabilidade social talvez, mas vamos ser honestos, não existe solidariedade em um país completamente quebrado, não existe responsabilidade social em criar gerações dependentes do Estado como é hoje, não existe, gente, não existe compaixão em destruir empresas com impostos abusivos. O que existe é uma estratégia política muito clara, criar dependência para garantir voto, inchar a máquina pública para garantir mais apoio, taxar produtores para financiar essa engrenagem toda, uma engrenagem social. E quando a conta não fecha, sabe o que acontece? Aumenta mais a dívida, mete mais imposto, entuba a população. A dívida pública brasileira cresceu 600 bilhões de reais somente em 2024. Então a pergunta que fica é muito simples. Por que alguns países escolhem se salvar e outros escolhem afundar? Porque salvar um país dói, exige coragem política, exige enfrentar corporações, sindicatos, lobbies, exige dizer não de fato para quem está acostumado a mamar nas tetas do Estado. Milei teve coragem na Argentina, Trump teve coragem nos
Estados Unidos e as suas populações estão colhendo esse resultado. O Brasil tem medo. Medo de desagradar, medo de perder voto, medo de fazer o certo, sabe? Porque o certo é impopular no curto prazo. Mas como diz Ayn Rand, você pode evitar a realidade, mas não pode evitar as consequências de evitar a realidade. E a realidade é que esse modelo está nos quebrando completamente. A Argentina olhou para isso, mudou a rota. Estados Unidos também. E o Brasil? A maior dívida da história do país. Parabéns aos envolvidos. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Vai lá.